A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e hoje eu quero guiar você por esse novo estudo, o toque de trombetas. Você vai conhecer sobre o Yom Teruah e Yom Shofar. Você vai entender a importância do ministério das trombetas, amém? Esse estudo é importante, ele se completa com o estudo das duas testemunhas do Apocalipse. Vamos lá estudar? Bora para lá? Vamos lá, vamos fazer esse estudo aqui que ele é importante para a gente entender o ministério das duas testemunhas e também para entender o ministério das trombetas. Então, quando se toca trombetas e quando as duas testemunhas tocam trombetas. Se você ainda não fez o estudo As Duas Testemunhas do Apocalipse, eu vou pedir para você clicar num card que eu vou deixar aqui, ou se você estiver no site para você assistir esse vídeo, o mistério das duas testemunhas do Apocalipse, tá bom? Porque os dois estudos se completam. Então vamos lá, trombetas, ó, Yom Teruah e Yom Shofar. Yom Teruah significa o dia da trombeta, o dia das trombetas, o dia da aclamação, o grito, um alarme, um som, ou seja, ele está dando um alerta, ok? Yom Shofar significa o dia do sopro, certo? Ou o dia do toque. A gente foi procurar na etimologia da palavra, o Wilber me ajudou também nessa pesquisa incansável, porque foi difícil etimologicamente. A gente ainda tem um pouco de dúvidas referente a isso, mas a gente acredita que o Yom Teruah é um toque diferenciado do shofar, ok? Ele era tocado no primeiro dia do 7º mês, tá bom? E o Yom Shofar ele era tocado no 10º dia, ou seja, no dia da expiação dos pecados. Todos os anos existia o chamado Yom Kippur. Yom como dia, né? E Kippur que era o dia do perdão. Então, Yom Kippur. Então, todos os anos, no 10º dia do 7º mês, era tocado o shofar e chamava o povo para se humilhar, para se apresentar na presença de Deus, se humilhando, porque era o dia do perdão. Então, o povo não podia fazer obra servil, tá bom? Naquele dia, senão ele poderia morrer. E nós entendemos assim, que o Yom Teruah era o início disso, acontecia no primeiro dia, tá bom, do 7º mês, chamando já o povo, preparando o povo para o dia do grande toque, né, do dia do Yom Kippur. Nós vamos ver isso também no jubileu, por exemplo, são 7 semanas de ano, durante 7 vezes, que dá 49, e no 50º dia, que é o Pentecostes, se tocava o Yom Shofar, né, ou o jubileu, vamos dizer assim, se tocava o shofar, o grande toque, o grande chifre de carneiro, tocava-se naquele dia. A gente também vai perceber isso no Apocalipse, que a gente percebe o ministério das duas testemunhas tocando trombetas, anunciando a vinda de Cristo, e depois Paulo fala que ao toque da 7ª trombeta, na trombeta de Deus, está lá em Tessalonicenses, ao toque da trombeta de Deus, ou seja, uma trombeta diferente, né, acontecerá o arrebatamento da igreja e os corpos glorificados. Então a gente percebe que o ministério das trombetas e o ministério das duas testemunhas tocando trombetas é anunciar a volta de Cristo, é novamente aquecer a igreja, avivar a igreja, despertar aqueles que dormem. A gente pode também comparar isso com a parábola das 10 virgens. Eu estou dando um insight todinho do estudo aqui agora, porque nós vamos passar por ele, e é exatamente isso. Então, para contextualizar, eu quero ler para você, na Antiga Aliança, o toque de trombetas, que começa lá em Levíticos 25:9. Então, ó, no mês 7, lembra do que eu falei? No mês 7 ao 10 do mês, ou seja, no dia 10 do mês 7, farás passar trombeta vibrante, tá bom? Trombeta aqui como shofar. No dia da expiação, e fareis passar a trombeta por toda a terra, santificareis o ano 50º, tá falando do jubileu, então aqui já passou 7 semanas de ano, então já passou 7 anos tocando trombeta todos os anos, durante 7 vezes, que dá 49. Então no 50º mês, tá? No 50º ano, perdão, era tocado esse toque do shofar, que era um grande toque do chifre de carneiro que chamava o povo ao arrependimento, ao jubileu. Então ele está falando assim, ó, o ano vos será como jubileu, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Então o que a gente pode ver em Levíticos, que ao toque da trombeta, o povo era chamado à santificação. Naquele dia ninguém podia fazer obra servil, ou seja, era chamado para se santificar. A realidade disso na Nova Aliança é o que a gente vê lá em Apocalipse. A gente vê as duas testemunhas vestidas de pano de saco. Elas entram em humilhação, elas começam a preparar o corpo de Cristo para o arrebatamento da igreja. Então tá lá, ó, em Apocalipse 7, nós vemos 7 trombetas sendo tocadas por 7 anjos. E parece que todo o livro de Apocalipse ele está girando em torno das 7 trombetas. Veja que cada toque de trombeta um selo é aberto. Portanto, não podemos negar que as trombetas possuem um papel muito importante lá no Apocalipse. Eu aprendi no seminário de teologia que os anjos viriam voando e tocando trombetas pelo céu. Já falei isso para vocês, está lá no Duas Testemunhas, né? As duas testemunhas do Apocalipse. Eu acreditava que ia sair anjo tocando trombeta para tudo quanto é lado, a gente ia olhar para cima e ia ver anjo para tudo quanto é lado, né? Mas hoje a gente já não tem mais o véu de Moisés sobre a nossa face. Então nós vivemos a realidade e não mais as sombras. Então o toque de trombeta está alinhado ao chamado à santificação. Também posso perceber
que tocam-se as trombetas e a igreja do Senhor, quem toca as trombetas é a igreja do Senhor sobre a terra. Então, quem está tocando trombetas é a igreja do Senhor, não são anjos literais voando pelo céu, ok, irmãos? Você pode ver em Apocalipse 1:20 que Jesus mostra o mistério das 7 estrelas e dos candeeiros. Ó. Presta atenção. Por isso é importante que você faça o estudo das 2 testemunhas do Apocalipse em nosso canal lá no YouTube. Lá no YouTube eu estou dando um contexto. Por que eu acredito que 2 testemunhas são a igreja do Senhor? Porque lá no livro de Apocalipse o Senhor diz o seguinte, olha, quer que eu te explique o mistério das 7 estrelas que estão na minha mão e dos candeeiros que estão ao meu redor? Aí João fala sim. Ele fala, então, as 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas. E os candeeiros são as 7 igrejas. Então ele está mostrando que as 2 menorás que estão lá na presença do Senhor são a igreja do Senhor. Ok? Nós vemos isso também lá em Zacarias, está lá no meu estudo das 2 testemunhas. Lá em Zacarias mostra assim, as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se encontram na presença do Senhor. São os 2 ungidos do Senhor. Quais são os 2 ungidos do Senhor sobre a face da terra que está lá em Apocalipse? São a igreja do Senhor na última hora. Então, Zacarias afirma que são os ungidos do Senhor, ok? E Apocalipse, Jesus já revela, ele fala assim, olha, os candeeiros são a minha igreja. Pô, Deus tem 2 igrejas? Claro que não. Se você já acompanha nosso canal, você sabe que Deus está falando das 2 casas de Israel, judeus e gentios, da divisão do reino de Salomão em tribo do norte e tribo do sul, depois a promessa em Ezequiel que Deus novamente uniria as 2 varas na mão do profeta. Lembra, o profeta pega 2 varas e fala assim, novamente eu vou fazer isso com toda a casa de Israel. Você vê na profecia de Vale de Ossos Secos, quando Deus fala assim, ó, profetiza filho do homem para que esses ossos se tornem carne novamente, e depois que todo aquele exército se põe de pé, Deus fala assim, vocês saberão que eu sou o vosso Deus quando eu vos abrir a vossa sepultura. E ele diz, essa é toda a casa de Israel. Ele está dizendo o quê? Toda a casa de Israel. Agora, judeus e gentios unidos numa só carne. Paulo vai falar isso em Gálatas. Ele fala assim, o muro de separação foi derribado que tinha entre judeus e gentios. E agora vocês não são mais circuncidados no prepúcio. Agora vocês são circuncidados no coração. E Cristo fez a aproximação novamente. Paulo fala isso em Gálatas, em várias epístolas suas. Então a gente pode entender que o ministério das 2 testemunhas são judeus e gentios na última hora, tocando trombetas, que é anunciando a vinda de Cristo. O Senhor não condenará o mundo sem antes tocar as suas trombetas. Então ele precisa anunciar isso a 2 testemunhas. Então ele vai levantar novamente a sua igreja na última hora para anunciar a sua vinda, os seus juízos, os seus estatutos e os seus mandamentos, ok? Aí eu falo aqui que é importante você fazer o estudo das 2 testemunhas, porque um estudo aqui precede o outro, tá bom? A festa das trombetas traz a preparação para o povo. Então nós vemos nas 7 festas do Senhor os tempos determinados de Deus sobre a terra. A festa das trombetas, ela aponta para o ministério dos tempos do Senhor sobre a terra. Então nós vamos ver a primeira festa aqui, como a Páscoa, que foi Cristo. Eu vou deixar aqui você ler tudo, eu vou correr para a gente não ficar entrando na questão das festas, porque isso tudo aqui não é festa, tá bom? Nós conhecemos os asmos, as primícias, o Pentecostes, certo? O dia 50, né? Que apontava para o jubileu e a ressurreição. E depois vem aqui, olha só, trombetas, que é o que falta, restam ainda 3 festas, expiação e tabernáculos. Então, trombetas, o toque está associado ao chamamento das nações para o arrependimento. Ó, expiação, que é a festa que falta, é o ápice, é a volta de Jesus Cristo, fazendo expiação dos pecados definitivamente da sua igreja. E tabernáculos, agora a igreja glorificada reinando com Cristo durante 1000 anos. Então, ó, veja como é importante conhecer as festas do Senhor e entender as sombras da realidade. Sem entender o ministério das festas, sem entender as 2 casas de Israel, você não vai entender as 2 testemunhas do Apocalipse e também você não vai entender o ministério das trombetas do Senhor. Então é uma sequência. Eu vou pegar esse vídeo aqui também, vou lá no nosso canal, lá no nosso site, e vou colocar assim, ó, desbloqueie profecias bíblicas, né? Mistério, desbloqueie profecias bíblicas. Tem um curso lá, você pode fazer esse curso no site www.papocomdeus.com.br. Todos os nossos cursos lá possuem certificados e avaliação, tá bom? E é tudo gratuito, você não paga nada. Então você pode ir lá, se edificar e pegar o link também e mandar para outras pessoas. Se você chegou até aqui também, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo. No final desse vídeo, se você puder aquecer esse debate, eu vou ter o maior prazer de conversar com você essa semana, respondendo aos seus comentários. Mas eu gostaria bastante que você se inscrevesse no nosso canal e nos ajudasse. Nós temos aí uma média de 10 mil pessoas que visualizam o nosso canal por mês, mas a gente tem menos de 1000 inscritos por mês, porque as pessoas geralmente se edificam, mas pulam fora. Se você puder nos edificar aqui também, nos abençoar, vai ser de grande valia, eu vou agradecer mesmo, tá bom? Agora vamos ler esse trecho aqui, olha só. Olha a importância de você conhecer o ministério das festas. Por quê? Porque senão você fica com o véu de Moisés no rosto e você consegue olhar as coisas só como antiga aliança. Eu estava ouvindo um rádio essa semana e
lamentável, né? A gente vê os pregadores, os teleevangelistas, eles ficam pregando porque eles precisam levantar dinheiro para pagar as suas mensalidades no rádio, na televisão, e ele falando, é no altar do Senhor que você vai ser abençoado, no altar do Senhor que passa a bênção do Senhor. A bênção do Senhor não passa por você, ela passa primeiro pelo altar. Você tem que vir no altar, você tem que trazer o voto no altar, você tem que fazer o voto financeiro no altar. O que acontece? Ele acaba desviando a pessoa do objetivo original. Então, assim, no que diz respeito ao templo do Espírito Santo, beleza, nós estamos na nova aliança, mas no que diz respeito aos ofícios do templo do Espírito Santo, eles ainda estão na antiga aliança. Uns, obviamente, por falta de conhecimento, outros por interesses financeiros. Então ele falava pro pessoal ir lá na igreja, no Brás, na igreja sede dos caras, para levar uma grana no altar, para daí sim a bênção de Deus passar pelo altar e chegar até ele. Tá errado, se nós somos o altar do Senhor, se nós somos o templo do Espírito Santo, a nossa vida é um altar. É um altar do Senhor. Nós temos as libações, nós temos incenso suave e agradável ao Senhor, nós somos os pães asmos sem fermento na presença de Deus, nós que acendemos a nossa menorá com a presença do Espírito Santo fluindo em nós, nós fazemos o sacrifício, nosso corpo é o altar de sacrifício. Paulo fala, ofereceis os vossos corpos como sacrifícios vivos ao Senhor. Quem é o altar então, irmão, se você é o templo do Espírito Santo? É você, a sua vida é o altar. E aí os caras pegam e torcem a palavra de Deus. O que acontece? Acaba, através de espíritos enganadores, enganando também os escolhidos, né? E assim, a palavra do Senhor fala que se não fosse abreviado aquele dias, até os escolhidos se perderiam. Então eu acredito que verdadeiramente o Deus vai dar o livramento e vai despertar esse povo através das trombetas de Deus. E é por isso que você está fazendo esse estudo, para você ser edificado e edificar outras pessoas também, e despertar outras pessoas. Olha o que Paulo fala. Veja a importância de você conhecer o ministério das festas, lá em 2 Coríntios 3,13. Não somos como Moisés que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois, ou seja, sentido, tato, olfato, visão, paladar, e se escureceu tudo, os caras não estavam enxergando mais nada. Olha só, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Porém, alguns deles, quando se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo seu Espírito. Paulo está falando que os judeus ainda, até hoje, ainda têm o coração endurecido. Até hoje eles colocam o véu de Moisés. Lembra lá, Moisés, não fala Deus com a gente não, fala você. Fala você com a gente. E Moisés passou a ser o intermediário entre Deus e os homens. Depois a glória de Deus se manifestou, Moisés teve que colocar o véu no rosto. Não foi literal o véu? Foi literal. E Paulo está mostrando aqui como um símbolo que as pessoas até hoje ainda estão sobre o véu de Moisés e aí eles não vivem a realidade. Então, assim, toda a antiga aliança ela é importante para nos instruir, nos dar direção e nos fundamentar. E a nova aliança nos coloca sobre a glória do Filho, a plenitude do amor de Deus. As trombetas trazem o despertar do povo de Deus. Deus, em sua plena sabedoria, é autor dessa história, maravilhosa essa história, né? Que estamos ajudando a escrever. E se você não entender o que é o toque de trombeta, que é um chamado ao arrependimento do povo para colocar parte da... Você pode colocar a igreja em sérios apuros. Então, olha só, Deus está escrevendo uma história e Deus conta com você para entender o ministério das trombetas. Se você não entender direito, você pode colocar uma parte da igreja à prova. Olha em Coríntios 14:8 diz o seguinte: pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Esse é o perigo de atestar arrebatamento secreto, esse é o perigo de não entender o toque da trombeta, achar que Elias e Enoque vai sair voando por aí, você vai cuspir fogo da sua boca como uma das testemunhas, enfim, a gente precisa entender o ministério das trombetas, entender os moedos de Deus. E eu sei, você que me segue aqui no canal, que você já conhece isso e você está preparado, mas você precisa influenciar outras pessoas, tá bom? Vamos falar de influenciadores digital? Você pode ser um influenciador digital, pega o nosso conteúdo, manda para tua galera, pega o nosso site, pega o nosso YouTube, manda nos grupos de estudos aí da tua família, da tua igreja, vamos abençoar outras pessoas, tá bom? Teve uma irmã essa semana que me procurou, ela falou assim, eu não posso colocar no grupo da minha igreja, senão eu vou ser expulsa da minha igreja, as coisas que você fala são verdades, mas a minha igreja acredita no pré-tribulacionismo, no pré-arrebatamento e uma série de outras coisas, vive o triunfalismo religioso, etc. Eu falei, putz, o que eu ia falar para ela? Eu falei, irmã, não se complica, né? É importante a unidade da fé, você precisa congregar, você precisa estar unido com seus irmãos, admoestações, exortações, você precisa estar conectado num corpo. Agora, se você conseguir, sempre vai mandando para as pessoas individual, de repente não coloca no grupo da igreja, né? Mas vai abençoando outras pessoas. Sabedoria, Deus vai dar sabedoria para você. As duas testemunhas de pano de saco, olha em Joel 1,13, cingivos de pano de saco, lamentai, sacerdotes.
Ou seja, vocês ministros, para mim ministros, uivai, que legal, hein? Uivai. Ministros do altar, vinde, ministros do meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque a casa do vosso Deus foi cortada, a oferta de manjares e libação. Aqui está apontando lá para Apocalipse também. Tinha um contexto histórico aqui, mas está apontando para o contexto profético lá em Apocalipse. As testemunhas vestidas de pano de saco, símbolo de humilhação. E olha só o que ele fala: foi cortada a oferta de manjares e libação, ofertas de prazeres, libação. Jesus fala assim: estou sendo entregue como libação, seu sangue ia ser derramado, libação como líquido, tá? Ia ser derramado por amor de nós, ok? Hoje, você, altar, você, tabernáculo do Senhor, templo do Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece, a libação? Quando você chora na presença de Deus, você está derramando uma oferta de libação. E Deus se agrada disso, amém? Sabemos que a palavra do Senhor é atemporal, ou seja, ela era naquele tempo e também apontava para o nosso futuro. Desculpa que às vezes eu me emociono nos vídeos e eu fico fazendo força para não chorar e às vezes corto o vídeo e edito de novo para vocês não verem, mas assim, é a presença do Senhor. Deus se compraz com o coração contrito e quebrantado, Deus não vai aguentar. Se você se desfazer na presença do Senhor, Deus vai ouvir as suas orações e vai vir ao seu encontro, amém? Eu acho que essa palavra pode estar abençoando alguém, então eu vou falar: entrega a sua oferta de libação na presença do Senhor. Não chore na presença de outros homens, não poste isso nas suas mídias sociais. Chore na presença do Senhor. Você é o altar vivo na presença do Senhor, amém? Desculpa, vamos lá. O profeta está chamando a nação ao arrependimento. Olha o que Joel está fazendo. Joel 1, ele está chamando a nação ao arrependimento, mostrando que a igreja também será calada na última hora. Olha em Apocalipse 11, vemos as duas testemunhas vestidas de pano de saco, que é um símbolo da humilhação. Olha também o que Joel fala em 2. Tocai trombetas em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Fatalmente, Joel está falando sobre o grande dia do Senhor, tá bom? Que a oferta de manjares e libação será cortada. Eu mostrei no estudo das duas testemunhas do Apocalipse que elas serão caladas, tá bom? Que a sua voz será calada na última hora. Então, assim, o que é calar a igreja? Muito provavelmente as igrejas vão ser perseguidas, fechadas, e aí as pessoas vão comemorar, porque nós paramos de profetizar, paramos de exercer os juízos de Deus. Olha, o juiz de Deus está vindo, olha, isso é de Deus, olha, isso vai acontecer, olha. A hora que a igreja ficar calada, é tudo que o anticristo vai querer, e eles vão trocar presente entre si. Por isso que fala Joel lá 1,13, que ele fala assim, ó, as ofertas de manjares e libação serão cessadas, tá bom? Então eu estou apontando Joel e Apocalipse 11 também. É certo que o profeta não estava fazendo isso somente para os seus dias, com certeza ele estava apontando para o dia do Senhor. Voz de rebate, irmão, significa um grito, proclamar em alta voz, como voz de trombeta. Da voz de rebate é uma voz de comando, é um chamado, é um chamamento, tá bom? Agora, olha Apocalipse 1,10. Achei meu espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Olha o que João está falando. Eu achei-me no espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma voz como de trombetas. Não era voz trombeta, era voz como de trombeta, ou seja, um som, um tinido, um chamamento. Ele entendeu isso. Então João está no grande dia do Senhor, ouvindo uma voz, chamando com voz forte. Portanto, podemos apontar para as trombetas de Deus como uma voz de comando. Os anjos da igreja do Senhor dando uma voz de autoridade. Olha aqui, ó. Por isso o ministério das duas testemunhas do Apocalipse é falar com alta voz, anunciar a vinda do Senhor, pregar o grande dia do Senhor como o dia da sua vingança e despertar também os que dormem. Lembra da parábola das 10 virgens, né? 10 virgens, as 5 ficava falando, olha, ele vai vir, enche de azeite até o dia que veio, né? A trombeta de Deus em 1 Tessalonicenses 4,16, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Ó, pois dada a ordem, a voz do arcanjo, né, ao ressoar da trombeta de Deus. Eu creio que 6 trombetas são os homens que tocam, até porque é o nosso número, né? Número 6, o homem foi feito no 6º dia. Então, assim, 6 trombetas o homem vai soar aqui na terra. E a 7ª trombeta, ó, trombeta de Deus, é o grito do Senhor. A hora que ele levantar e gritar, vambora, galera! Vai descer todo mundo, irmãos. Eu não sei qual que vai ser o brado de vitória do Senhor, mas ele vai com certeza dar um brado que vai estremecer os céus e terra, e os mortos ressuscitarão naquele dia, tá bom? Então assim, essa é a trombeta de Deus, ó, o grito do Senhor, o grito de guerra, onde ele chamará o seu exército para a batalha, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados ao encontro das nuvens no ar. Você conhece esse versículo de Tessalonicenses? Nas nuvens,
né, e aquele dia vai estremecer, tá bom? Esse é o chamado da batalha do Armagedon. O Senhor reunirá seus escolhidos e exércitos dos 4 cantos da terra e convidará as árvores para comer grande banquete de corpos de reis e poderosos. Eu já estou apontando para o arrebatamento nos céus e o chamamento para o dia do Armagedon. Agora eu quero fazer uma comparação com a parábola das 10 virgens em Mateus 25, do 1 ao 13. Você conhece a parábola das 10 virgens? 5 guardavam azeite e as outras 5 loucas não. Vemos assim 2 tipos de igreja. As loucas que brincam com a vinda do Senhor estavam distraídas com o evangelho terreno e as sábias que buscavam a santidade. Então o que acontece, irmãos? A gente olha hoje em dia, compare, irmãos, compare a igreja dos últimos dias. Eu fui em várias igrejas no último mês. Eu acredito que eu já fui em umas 5 ou 6 igrejas. Eu falei para minha esposa assim, é triste porque 95% delas falavam de prosperidade, falava de antropocentrismo, sempre conectando o homem no meio. Max, você acha que a gente não pode ter palavras motivacionais dentro da igreja? Não, eu acho que a gente deve ter. Mas quando a igreja está focada somente em palavras motivacionais, está apontando, obviamente, para angariar pessoas para os seus templos, e aí pensando somente na questão financeira da igreja também. Isso é perigoso, né? A gente fez um estudo aqui sobre o bom pastor, mostrando quem é o ladrão, quem é o mercenário, quem é o lobo, tá? Porque todo mundo fala, o diabo veio matar, roubar e destruir. Não é o diabo. Quem veio matar, roubar e destruir são os falsos mestres. Por isso que eu falava lá no vídeo, olha, eu e você, que somos pessoas que estamos à frente ensinando, eu sou ungido evangelista pela Assembleia de Deus, graças a Deus. E então, assim, evangelista é a mesma coisa que um pastor, só que ele não pastoreia ovelhas, tá bom? Ele prega, ele ministra a palavra de Deus em vários lugares. Ele tem o mesmo ofício pastoral, portanto, porém ele não pastoreia. Então, o que acontece? Eu sei a responsabilidade que eu tenho aqui, eu não quero formar um exército de desigrejados, esse não é o meu objetivo. Meu objetivo é fazer você congregar no corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele é espiritual, ele não é físico. Porém, a gente não faz isso sozinho, a gente só faz isso quando a gente está 1 ou 2 reunidos. Então eu preciso que você entenda que você precisa procurar uma igreja que seja uma igreja bíblica. Igreja bíblica, Max, como é que eu acho uma igreja bíblica? Olha, é só você comparar o que está sendo pregado no altar com 2000 anos de história. Até a igreja onde eu vou atualmente hoje, muitas coisas eu não concordo, mas assim, eu não preciso sair de lá porque eu não concordo, eu não preciso abrir uma igreja porque eu não concordo. Não é esse o objetivo. O objetivo é eu congregar na unidade da fé. É isso que vai trazer fortalecimento da minha fé e vai fazer eu continuar avançando para o alvo, que é Cristo, para o dia do arrebatamento do Senhor. Então eu não estou aqui querendo criar uma igreja de desigrejados, né, uma multidão de desigrejados. Eu vejo aí canais na internet, canais bem suados, que vocês seguem, inclusive, que só dá pancada e manda o pessoal sair do sistema religioso. E daí? E como é que você vai obedecer o sacramento do Senhor? Como é que você vai tomar a ceia do Senhor? Como é que você vai exercer o batismo? Como é que funciona a questão de você ungir o enfermo? Tem uma série de outras coisas, irmãos. Então, assim, falta de responsabilidade, porque não sabe que está criando um grande grupo de desigrejados para a última hora. Em vez de nós estarmos dentro da igreja salgando aqueles que ainda não possuem sal, sendo luz para aqueles que ainda estão vivendo em trevas, eles querem que você saia da igreja e monte o seu sistema religioso somente na sua casa. Aqui nós fazemos o Igreja em Casa. Paramos agora porque eu estou numa série de ministrações fora da nossa casa, né? Estou indo ministrar em outros lugares. Vou participar de uma série agora também pela internet de lives, né? De um mês de live escatologia. Então, assim, nós vamos voltar com a igreja em casa assim que a gente puder aqui. Então, assim, não é somente fazer a sua igreja em casa. Você precisa ter um líder, você precisa ter um pastor. Enfim, irmão, tem que ter um corpo de presbitério, tem um corpo eclesiástico por trás. Então, assim, vamos tomar cuidado também de a gente ficar falando, sai dela, povo meio, abandona o sistema religioso está corrompido. Eu diria para você que quase 80% das igrejas em todo o Brasil estão corrompidas. Aqui na minha cidade, a cada 1000 igrejas, 800 igrejas estão corrompidas, tá bom? Por isso que eu estava comentando ontem com um amigo, o Dedé. Eu falei, cara, talvez aquela igrejinha naquele bairrinho bem sujinho, que o irmão não consegue nem dar o dízimo, talvez aquela igreja seja a igreja mais correta para se congregar. Mas como é que a gente vai saber isso? É que você entra num templo, o cara manda trazer voto no altar. Você entra no outro templo, o cara só está pregando sobre dízimo. Você entra no outro templo, o cara está pregando o quê? Sobre prosperidade, sobre uma série de outras coisas. Ele não está tocando trombeta. E ainda quando toca errado, dá o som incerto, não é o teruá, não é o chamado arrependimento. O pessoal tá chegando o dia, o grande dia do jubileu, o pessoal tá chegando o dia, o grande dia da expiação, sabe? O dia do Yom Kippur, ele não tá dando o som certo, porque você pode tocar pom, ou você pode tocar tom, 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 tom. É o toque que chama corretamente as pessoas, que eu tava falando no começo desse vídeo. O Yom Teruá é o toque certo que vai alertar as pessoas para aquele grande dia. Desculpa pelo meu toque de trombeta, se você não gostou, depois você põe aqui nos comentários, horrível o seu toque de trombetas. Então, irmão, a gente tem que ter um conhecimento
das escrituras e a gente tem que salgar aqueles que estão lá dentro, tá bom? Então eu não vou aqui ficar criando uma multidão de desigrejados depois e Jesus não vai colocar isso na minha conta, eu tenho certeza. E se Deus realmente quiser que você saia da igreja, então ele vai levantar pessoas para a última hora tirar todo mundo de dentro dessa igreja barra CNPJ, ok? Não é isso que eu acredito nos dias de hoje. Eu acredito que você pode estar lá, ser bênção lá, participar do corpo de Cristo lá, na comunhão lá, nos sacramentos da igreja lá, mesmo que tudo que seja falado lá não seja, obviamente, o evangelho de Cristo, tá bom? Agora, uma igreja que também só fala essas groselhas, também não adianta você ficar lá. Você tem que procurar uma igreja bíblica. O pastor abre e fala assim, nós vamos fazer exposição sobre Gálatas, exposição sobre Efésios, exposição sobre... e assim vai. Tem várias igrejas assim. Eu vejo aqui Augusto Nicodemos online, ele faz isso lá na igreja dele. Ele abre a Bíblia e ele faz uma exposição do livro de Romanos. Ele lê 4 ou 5 capítulos de Romanos, ele interpreta, dá exegese e depois termina. Eu tô falando pra você ir pra uma igreja presbiteriana? Não. Eu só tô dando um exemplo de igrejas que estão tentando seguir ser uma igreja bíblica. A igreja da última hora é uma igreja bíblica, ok? Igreja que não exorta, não adianta, irmão. É só a igreja pro ego do homem mesmo, construindo coisas pro homem. Então eu fiz esse grande parênteses aqui desse estudo para dizer para você que agora, na última hora, tá feio o negócio. Sete igrejas da Ásia, 5 estão dormindo, só 2 estão acordadas, são as 2 testemunhas do Senhor, que vão tocar trombetas na última hora. Eu já falei aqui, olha, se a gente fizer isso aqui, dividir por 100%, dá 14 e 14%. Nós temos 28% da igreja no mundo acordada e os outros 72% dormindo. Ou seja, é uma estatística que pode estar indo contra você também. Talvez você esteja dormindo também. Talvez você conheça tudo isso que a gente está falando aqui agora, né? E mesmo assim você não está colocando em prática. Então talvez você também está sendo uma das virgens, né? Que são tolas, que estão com pouco azeite na sua botija. Vamos para cá? Eu espero que eu e você não sejamos. Bom, para você assistir esse vídeo, que já deve estar dando já uns 25, quase 30 minutos de vídeo, é porque você tem interesse em conhecer o Ministério das Trombetas. Então, muito provavelmente você não faz parte desses 80% que está dormindo. A parábola das 10 virgens, você já conhece ela, você já conhece as loucas e as nécias. Lá no versículo 6 diz o seguinte, ó, que à meia-noite ouviu-se um grito. E a palavra meia-noite é a hora mais sombria sobre a terra, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui o relógio, aqui muito próximo da meia-noite, é o relógio do homem, onde fala, né, que nós estamos a alguns segundos da meia-noite. Quer dizer, se o mundo não acredita em Deus, não acredita em Jesus, fala que nós estamos muito próximo de uma grande destruição, estamos a alguns segundos da grande destruição, imagina a palavra de Deus que atesta e afirma exatamente isso, né? Então vamos lá, no versículo 6, ele fala que ouviu-se um grito muito próximo da meia-noite, né? Diz que à meia-noite, ouviu-se um grito. A palavra meia-noite aqui mostra a hora mais sombria sobre a terra, o tempo é mais sombrio. No relógio do Apocalipse que os homens fizeram, eu mostrei aqui para você, representando como o fim do mundo, estamos a poucos segundos do fim. O grito da meia-noite está na tradução original de Ion Teruá, ou seja, grito ou toque de trombeta. Então esse grito da meia-noite da parábola das virgens, ele aponta para Ion Teruá, tá bom? Que é um chamado diferenciado, tá? É um grito diferenciado. Essa parábola é reveladora exatamente porque Cristo está nos mostrando que o ministério das 5 virgens sábias é alertar as imprudentes pela volta do noivo. A igreja estará na última hora sobre a terra, humilhando, santificando, tocando trombetas, anunciando a volta de Cristo, alertando que a igreja imprudente se encha de azeite a sua menorá para se preparar para a volta do noivo. Prepare-se, noiva prudente, para encontrar com o seu noivo. Então, irmãos, é exatamente isso. O toque de trombetas, o ministério das trombetas é o despertar do povo. Eu mostrei para você nos profetas exatamente isso. É um chamamento para a humilhação e arrependimento. Naquele tempo não tem que fazer obra servil. Na hora que começar o toque de trombetas, lá no Apocalipse, você não tem que se preocupar com a sua empresa, com a sua casa, com o seu futuro. É hora de você se preocupar em si, encher a sua menorá, encher da sua família, encher dos seus irmãos, encher todos aqueles que estão próximos de você, ok? E Yom Teruah nós colocamos aqui como um chamamento, tá bom? Um som diferenciado, um toque diferenciado do shofar para o dia do perdão, Yom Kippur, e também para o dia do jubileu, 50 anos depois, tá? 50 anos depois. E também, nós estamos falando da festa da expiação, que é a última que faltou toque de trombetas, né, que é a festa das trombetas, expiação e tabernáculos. Então você vai exercer o ministério das trombetas, você vai ser uma das testemunhas, e eu espero que Deus nos edifique para essa última hora, nos encha com o seu Espírito Santo, ousadia também para a gente chegar até lá. Amém? Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer, muito obrigado. Você é um espartano de estudo, porque você deve ter feito já as 2 testemunhas do Apocalipse e veio aqui fazer o ministério da trombeta das 2 testemunhas. Quero te agradecer demais. Se você é novo por aqui, eu vou falar para você, me abençoa também. Nós temos aí mais de 10 mil visualizações por mês, mas menos de 1.000 pessoas.
nos seguem todos os meses. Se a gente conseguisse pelo menos 30% das pessoas clicando aqui, se inscrevendo e ativando o sininho de notificação, a gente ia crescer bastante. Para me abençoar mais ainda, pega esse vídeo aqui e manda para os grupos da sua igreja, para os seus grupos aí de familiares também. Se você quiser ser edificado, clica nos links aqui abaixo da descrição desse vídeo, vai lá para o nosso site, faz um monte de estudo que você quiser lá, cadastra seu e-mail, também recebe estudos por e-mail. Nós temos Telegram, lista de distribuição de estudo, WhatsApp também para ser abençoado. E se você quiser abençoar nosso ministério, aqui embaixo tem os gerentes do Papo com Deus para você patrocinar o nosso projeto. Amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.